que estão precisando receber o amor de Deus. Eu quero chamar aqui o nosso missionário Timo Shelley e já estou esperando a sua ligação, tá bom? Falando com os nossos irmãos do administrativo da nossa querida Rede Boas Novas, dizendo assim: olha, eu quero fechar o próximo programa, próximo culto de celebração, né? Culto de celebração, voz da Assembleia de Deus. Eu estou junto, estamos dentro e vamos Manaus, Amazonas, para o Senhor Jesus. Ó, obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Obrigado. Nós vamos ouvir uma mensagem da parte de Deus. Prepare seu coração, porque Deus vai fazer coisas grandes com a sua vida. Com a palavra, nosso irmão Timo Shelley. Obrigado, pastor Abdias. We want to thank, obrigado para pastor Jonathan Camara and for the Assembly of God E para a Assembleia de Deus também nossos agradecimentos to receive us tonight. por nos receberem nessa noite. Tonight God wants to do something very powerful in your life. Essa noite Deus quer fazer algo muito poderoso na tua vida. Some of you watching Alguns de vocês assistindo are going to be healed, vão ser curados, are going to receive the Holy Spirit, vão receber o Espírito are Santo going to decide to repent of their sins. e vão decidir se arrepender dos seus pecados. Because the Word of God Porque a palavra de Deus is the same yesterday, today, and forever. é a mesma ontem, hoje e para sempre. So I'm going to speak a message tonight that is going to change your life. Então vou pregar uma mensagem hoje que vai mudar a vida de vocês. The Word of God is a double-edged sword. A palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes. So if this message tonight doesn't provoke you, Então, se a mensagem de hoje à noite não te provocar, I'm not speaking the Word of God. eu não estou falando a palavra de Deus. Amen. Amém. Gloria a Dios. Like Pastor said, we are in a war Como o pastor Abdias disse, nós estamos em uma for guerra souls. pelas almas. We are in a war for souls. Estamos em uma guerra pelas almas. And I want to tell you this. E eu quero dizer isso para vocês. Jesus está voltando em breve. Amém. Put Glória it a Deus. closer to you. Jesus está voltando em breve. So what do we have to do? Então, o que nós temos que fazer? We have to prepare ourselves. Nós temos que nos preparar. Prepare the way of the Lord. Preparar o caminho do Senhor, Like John the Baptist. como João Batista. And tonight we're going to speak about a message of repentance. E hoje à noite vamos falar sobre uma mensagem de I'm arrependimento. going to show you some images of the discoveries I've made in Sodom and Gomorrah. Eu vou mostrar algumas imagens das descobertas que eu fiz em Sodoma e Gomorra. And we're going to speak about the gospels that save souls. E nós vamos falar do evangelho que salva almas. So you who are watching, Então vocês que estão if assistindo, there's people who are not saved, se há pessoas aí que não estão salvas, make them listen to this. faça com que essas pessoas ouçam isso. Amen. So, my name is Timo, I come from France. Então meu nome é Timo, eu vim da França. And in France, it's very different than Brazil. E a França é muito diferente daqui do Brasil. It's been 3 months I'm here in Brazil. Tem 3 meses que eu estou aqui no Brasil. And many people came to Christ. E muitas pessoas vieram a Cristo. We went to the favelas in Espírito Santo Nós State. fomos nas favelas no Espírito Santo. We went to the communities in the Amazon. Nós fomos até as comunidades do Amazonas. And many people got saved. E muitas pessoas foram salvas. Because the harvest is great, Porque a colheita é grande, but the laborers are few. mas os trabalhadores são poucos. And all those who are born again, E todos aqueles que são nascidos de novo, God needs you Deus precisa de você to bring the harvest in, para trazer os frutos da to colheita, save the souls salvar as almas forever. para sempre. I want to show you a few pictures of Sodom and Gomorrah. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens de Sodoma e Gomorra. In April 2020, Em abril de 2020, when the pandemic started, quando a pandemia começou, I was in Israel eu estava em Israel and I made discovery that changed my life e eu fiz uma descoberta que mudou a minha and vida. changed the life of thousands and thousands of people on the internet. E mudou a vida de milhares e milhares de pessoas na I made a internet. documentary Documentário called Sodom and Gomorrah, chamado Sodoma e Gomorra, where you can see the ruins of Sodom and Gomorrah. aonde você pode ver as ruínas de Sodoma e Gomorra. You can read this story in Genesis 13, Você pode ler essa história em Gênesis 13, that God heard the sin of Sodom and Gomorrah, na qual Deus ouviu o clamor do pecado de Sodoma e Gomorra and God had to judge. e Deus tinha que julgá-la. I have with me tonight
I have with me tonight Eu tenho isso comigo essa noite, sulfur enxofre, that God sent from heaven aquele que Deus enviou do céu and destroyed Sodom and Gomorrah. e destruiu Sodoma e Gomorra. Because the Bible is real Porque a Bíblia é real, from the beginning to the end. do começo até o fim, And we have to respond e nós temos que respondê-la to the gospel e responder ao evangelho, because your soul Porque is at stake. porque a tua alma precisa. Amen. So I've been in Sodom and Gomorrah and I discovered temples, sphinx, pyramids. Então eu estive em Sodoma e Gomorra e descobri templos, esfinges, pirâmides. And you can see that all this city has been totally destroyed. E você pode ver lá que tudo foi destruído. There is all is ash, Lá só tem cinzas, all salt. tudo é salgado. And I filmed all of this evidence. E eu filmei todas essas evidências. And many people all around the world E muitas pessoas ao redor do mundo, on YouTube no YouTube, saw this documentary. viram esses documentários. And their reaction was they were shocked. E a reação deles é que eles ficaram chocados. They said, "Why did nobody tell us about this? Eles disseram, por que ninguém nunca contou isso pra Why is gente? nobody speaking about the judgment of God?" Por que ninguém está falando sobre o julgamento de Deus? Because Jesus is coming soon. Porque Jesus está vindo em breve. Judgment is coming soon. E o julgamento está vindo em breve. And you who are listening, E vocês que estão ouvindo, you have to be ready for when Jesus comes back. vocês têm que estar prontos para quando Jesus voltar. Because when Jesus comes back, Porque quando Jesus voltar, he's not coming on a donkey. ele não vai vir num jumento. He's not coming as a servant. Ele não vai vir como um servo. He's coming to rule and to reign Ele vai vir para julgar e reinar, with fire in his eyes, com fogo em seus olhos, blood on his cloak, sangue em suas to vestes, destroy the sinners. para destruir os pecadores. And this is a message of warning E essa é a mensagem do aviso, that is hard to preach, que é difícil de pregar, that Noah preached, que Noé pregou and people thought he was crazy, e as pessoas achavam que ele estava louco, that John the Baptist preached, a qual João Batista pregou that the disciples preached. e que os discípulos pregaram. Jesus is coming soon. Jesus está vindo em breve. So what must we do? Então o que nós devemos fazer? Many people ask this important question in the Bible Muitas pessoas fazem essa pergunta importante na Bíblia. on the day of Pentecost. No dia do In Pentecoste, Acts 2:37, em Atos 2:37, they say, what must we do to be saved? o que nós devemos fazer para sermos salvos? In Acts 2:37, Em Atos 2:37, 3,000 people is asking to Peter, what must we do to be saved? muitas pessoas perguntam a Pedro o que devemos fazer para sermos salvos. And it's been, in my time in Brazil, I've been able to speak in many different churches in many different states. E no meu tempo aqui no Brasil eu pude falar em muitas igrejas diferentes e estados diferentes. And I always ask this question, E eu sempre fiz essa pergunta: if your family, your friends, se a tua família e os teus amigos they come to you vierem a você and they say, what must I do to be saved? e te perguntarem o que eu devo fazer para ser salvo, What would be your answer? qual seria a tua resposta? And I'll, believe it or not, E creia ou não, I have never heard the answer of Peter. eu nunca ouvi a resposta de Pedro. I heard many different answers, Eu ouvi muitas respostas diferentes, except Jesus. como aceite Jesus, Praise the sinner's prayer. faça a oração dos pecadores, But this is not what Peter answers. mas não é isso que Pedro responde. What Peter answers O que Pedro responde in Acts 2:38 em Atos 2:38 is three things. são três coisas. Three things that you, my friend, you have to preach. Três coisas, meus amigos, que vocês têm que pregar. Because we are speaking about salvation Porque nós estamos falando de salvação of souls. de almas. So Peter says, Então Pedro diz: repent, arrependam-se, like John the Baptist, como João Batista disse, like Jesus. como Jesus disse. Repent. Arrependam-se. Every one of you Cada um de vós be baptized seja for the batizado washing away of your sins. para a lavagem dos seus pecados.
and you will receive the Holy Spirit. e vocês vão receber o Espírito Santo. 3 steps. 3 passos. And these 3 steps, we see them all throughout the book of Acts. E esses 3 passos nós vemos em todo o livro de Atos. In Acts chapter 2, Em Atos capítulo Acts 2, chapter 8, Atos capítulo when 8, Philip preached to the eunuch, quando Felipe pregou para o eunuco, the eunuch says, o eunuco disse, he responds to the preaching, ele respondeu àquela pregação: there is water here. tem água aqui, What keeps me to be o baptized? que me impede de ser batizado? In Acts chapter 10, Em Atos where 10, the family of Cornelius quando a família de Cornélios decide to leave the false gods decide abandonar os falsos to be deuses baptized, para serem batizados receive the Holy Spirit. e receberem o Espírito Santo. and the same in Acts chapter 16, E o mesmo em Atos 16, the jail guard, o guarda da prisão, he sees that Paul and Silas are being set free from prison eles viram que Paulo e Silas tinham sido libertos by the power of God, pelo poder de Deus. and he wants to commit suicide. E ele queria cometer suicídio. And Paul and Silas said, no, 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 no. E Paulo e Silas disseram não. And what happens? E o que aconteceu? They preach the gospel to him. Eles pregaram o evangelho para They ele. say, believe Eles disseram: creia in the Lord Jesus no Christ Senhor Jesus Cristo and you will be saved. e você será salvo. But they don't stop there. Mas eles não pararam por aí. Many of us stop there. Muitos de nós param por aí. We have to do like Paul and Silas did. Mas nós temos que fazer como Paulo e Silas They fizeram. go to their house, Eles foram até a casa deles, preach the gospel, pregaram o evangelho. and what happens? E o que aconteceu? Him, the jail guard, Ele, aquele guarda da who prisão, wanted to commit suicide a few hours before, que queria cometer suicídio algumas horas antes, gets baptized foi batizado with all his com family. toda a família dele. He didn't wait 6 months. Ele não esperou 6 meses. He didn't wait the sun to come up. Ele não esperou o sol nascer. But he got baptized the same night. Mas ele foi batizado na mesma noite. There are some people listening tonight. Há algumas pessoas que estão ouvindo essa noite You did not repent of your sins. que ainda não se arrependeu do seu pecado. You are not baptized in water. Você ainda não é batizado nas águas. Maybe you don't have the Holy Spirit. Talvez você não tenha o Espírito And Santo. tonight, Mas hoje à noite, God wants to change your life. Deus quer mudar a tua vida. So do not wait. Do Então- not waste time. Então não perca seu tempo. Today is the day of your salvation. Hoje é o dia da tua salvação. God loves you. Deus te ama. And he doesn't want you to go to hell. E Ele não quer que você vá para o inferno. In Mark 9:46, Em Marcos 9,46, Jesus said, if your eye causes you to sin, Jesus disse: se o teu olho te leva a tropeçar, pluck it out. arranca ele de ti. It's better to go to heaven É melhor ir para o céu with one eye com um olho than to hell. do que para o inferno With two eyes. com os 2 olhos. Jesus says, where the fire is not quenched, Jesus diz: onde o fogo não se apaga where the worm doesn't die. e o verme nunca morre. And he continues, E ele continua: if your hand causes you to sin, se tua mão te leva a pecar, cut it off. arranca ela de ti. And he continues, E ele continua: if your feet causes you se to o teu sin, pé te leva a tropeçar, cut it off. corta ele de ti. Better to go to heaven with one hand, É melhor ir para o céu com uma to mão, heaven with one feet, para o céu com um pé, than to hell with 2 hands and 2 feet. do que para o inferno com 2 mãos e 2 pés. So this is a precious message of repentance. Então essa é a preciosa mensagem do arrependimento. God wants all of us Deus quer que todos nós that have sinned against the holy God, que pecamos contra o santo Deus, that deserve the sulfur, the fire of hell, que merecem o enxofre do fogo do inferno, to repent, venham a se arrepender, to be born again. venham a nascer de novo. We need to preach this message to the world. Nós precisamos pregar essa mensagem para o mundo inteiro. Nicodemus in John 3:3, Nicodemos em João he 3:3, came to Jesus, ele veio a Jesus and Jesus says something very shocking to him, e Jesus disse algo muito chocante para ele, because Nicodemus accepted Jesus. porque Nicodemos aceitou Jesus. Nicodemus was a teacher of Israel, Nicodemos era um mestre de Israel, but Jesus tells him, mas Jesus disse para ele: you cannot enter the kingdom of God você não pode entrar no reino de Deus if you're not born in water se você não nascer da água e do Espírito.
So this is for everyone. E isso é para todos nós. 3 steps. 3 passos. What is born of flesh O que é nascido da carne is flesh. é carne. What is born of spirit O que é nascido do espírito is spirit. é espírito. So all of us, Então todos nós, we've been born through 3 steps. nós fomos nascidos através de 3 passos. First step, O primeiro passo, we come out of our mother. nós saímos da nossa mãe. Thank you, mother. Obrigado, mãe. Second step, O segundo passo, we have to breathe. nós temos que respirar. We have to breathe. Nós temos que respirar. And third step, E o terceiro passo, we cut the umbilical cord. nós cortamos o cordão umbilical. 3 steps 3 to passos be born in the flesh. para nascermos da carne. 3 steps 3 to passos be born in the spirit. para nascermos do espírito. So it's not enough to accept Jesus like Nicodemus. Então não é o suficiente aceitar Jesus como Nicodemos We fez. have to repent of our Nós sins. temos que nos arrepender To be dos nossos baptized for pecados. the washing away of our sins. Temos que ser batizados para a lavagem dos To pecados receive the Holy Spirit. e receber o Espírito Santo. I left everything. Eu deixei tudo. My studies, my bank account, my phone number, my job. Meus estudos, minha conta bancária, meu número de telefone, meu trabalho. Because the harvest is great. Porque a colheita é grande. And God sent me in all around the world. E Deus me enviou ao redor do mundo inteiro. Like in Luke chapter 10. Como em Lucas capítulo 10. No money, no program. Sem dinheiro, sem programação. And God led me to lead many people to Christ. E Deus me levou a guiar muitas pessoas para Cristo. And this is what you can do. E é isso que vocês podem fazer. If you love God, Se você ama a Deus, if you love your neighbor as yourself, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, you will be a great evangelist. você vai ser um grande evangelista do If Senhor. you believe, Se você crê, Jesus said, Jesus diz, you will heal the sick. você vai curar os You will cast enfermos, out demons. você vai expulsar You os will speak in new demônios, tongues. você vai falar em novas línguas. If you believe, Se você crê, this sign follows those who believe. esses sinais vão seguir os que creem. Amen. But we have to be born again. Mas nós temos que ser nascidos de novo. I grew up as a Christian, Eu cresci como um cristão, but I had sin in my life. mas eu tinha pecado na minha vida. People didn't know about it. As pessoas não sabiam disso. I was speaking about Jesus, Eu falava de Jesus, healing the sick, eu curava enfermos, but in the secret, mas lá no I secreto was addicted. eu era viciado Pornography, em pornografia, video games. em I was videogames. living in sin. Eu vivia no pecado, But I was speaking about Jesus. mas eu falava de Jesus. And one day, God showed me in a dream E um dia Deus me mostrou um sonho, that I was going to hell. que eu ia para o inferno. And when I woke up, E aí quando eu acordei, I fell on the scripture of Matthew 7:21. eu caí bem na escritura de Mateus 7:21. Jesus says, Jesus diz, not everyone that says, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Many on the day of judgment Muitos no dia do julgamento will say, vão dizer, Lord, Lord, Senhor, Senhor, didn't we heal the sick in your name? não curamos os enfermos no teu Didn't we nome? cast out demons in your name? Não expulsamos os demônios no teu nome? Didn't we do mighty works in your name? E por acaso não fizemos obras grandiosas no teu nome? But I will tell them on that day, Mas eu vou dizer para elas naquele dia, I never knew you. eu nunca vos conheci. You who commit iniquity. Vocês que cometem iniquidade, Depart from me. apartai-vos de mim. You do not want to hear this, my friend. Você não vai querer ouvir isso, meu amigo. This is why. É por isso que Respond to the gospel tonight. respondeu o evangelho nessa noite. Count the cost Conte os custos and leave your e sins deixe os seus to pecados follow Christ. para seguir Jesus To Cristo have eternal life. e ter a vida eterna. There's nothing that can deserve, nothing to exchange with eternal life. Não tem nada que faça merecer, não tem nada pela qual você possa trocar pela vida eterna. Today, Hoje, make this decision. faça essa decisão. Repent, Se be arrependa, baptized, seja batizado and receive the Holy e Spirit. receba o Espírito Santo. You will never regret this decision. Você nunca vai se arrepender dessa decisão. You will never regret following Christ. Você nunca vai se arrepender de ter seguido a Jesus. It is very hard sometimes. É muito difícil algumas vezes. In Europe, in Africa, in Asia, where I go, Na Europa, na África, na Ásia, onde eu fui, we can be persecuted. nós podemos ser We perseguidos. can be killed. Nós podemos ser mortos. But we serve Christ. Mas nós servimos a Cristo. And
this is not our house. E aqui, essa terra não é a nossa casa. Heaven is our home. O céu é o nosso lar. Heaven is our home. O céu é o nosso lugar. So look to Christ Então olhe para Cristo. when you're going through hard times. Ou quando você atravessar tempos difíceis. Know that the disciples went through hard times. Saiba que os discípulos enfrentaram tempos difíceis. And even in the hard times, E mesmo nos tempos difíceis, preach the gospel. pregue o evangelho. Preach the gospel. Pregue o evangelho. And God will reward E you. Deus irá te recompensar. In heaven, He No will céu. reward you. Vai ser recompensado no céu. Amen. Thank you, Jesus Christ. I Obrigado, want to Jesus pray Cristo. for you, Eu quero orar por vocês. those who are watching. Aqueles que estão assistindo. If you have sickness in your body, Se você tem doença no seu corpo, you're going to be healed. você vai ser curado. If you have oppression, depression, suicide, Se você tem opressão, depressão, quer se You- suicidar, going to be set free. você vai ser liberto. So if you have pain in your body right now, Então, se você tem dor no seu corpo agora, stand up. fique de pé. You can stand up Nós podemos nos levantar. and put your hand where you have pain. E ponha a mão onde você tem dor. If it's back pain, Se é knee uma dor pain, nas costas, uma dor nas pernas, put your hand. ponha a sua mão. And I want you to speak out loud. E eu quero que você fale em voz alta. If you are a believer, Se você é um crente, Jesus said you can heal the sick. Jesus diz que você pode curar os enfermos. So say out loud, Então diga em voz alta. in the name of Jesus Christ, No nome de Jesus Cristo, I command eu ordeno this pain to go right now. que essa dor vá embora agora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Pain, go right now. Dor, vá embora agora. Simple prayer. Uma simples oração. And I want you to test right E eu now. quero que você verifique Test agora. right now, test right Verifique onde estava a dor. You're going to be healed. Você vai estar curado. Jump. Pule, pule. And you're going to be healed. Você vai ser curado. We saw hundreds of people healed in Brazil. Nós vimos milhares de pessoas serem curadas aqui no Brasil. But my friend, Mas meus amigos, remember, lembrem-se, what matters o que importa is not the body. não é o corpo. It's not this tent. Não é essa tenda. It's going to fail us one day. Isso vai falhar conosco algum What dia. matters O que importa is where is your soul going when you die. é para onde a tua alma vai quando você morrer. Are you sure that you are going to heaven? Você está certo de que você vai para o céu? Have you repented of your sins? Você se arrependeu dos seus pecados? Have you been baptized? Você já foi batizado? Have you received the Holy Spirit? Você já recebeu o Espírito Santo? Do not wait. Não espere. Today is the day of your salvation. Hoje é o dia da tua salvação. God is calling you. Deus está te chamando, Like He's calling the prodigal son in Luke chapter 15. como Ele chamou o filho pródigo em Lucas 15. He's calling us back home. Ele está nos chamando de volta para casa. Leave prostitution. E deixar a prostituição, Leave the partying. deixar as festas, Leave this world. deixar esse mundo. Come to home. Venha para casa, Repent. se arrependa, Leave this deixa essas to coisas save your soul. para salvar a tua alma. And then God calls His messengers. E aí Deus chama os mensageiros dele. And this is us. E esses somos Those nós, who are born again. aqueles que já nasceram de novo. We welcome the prodigal sons. Venham receber o filho pródigo. And the father says, E o pai diz, bring the most beautiful robe. tragam a capa mais bonita. And this is Christ. E este é Cristo. When we are baptized, Quando nós somos batizados, we put on Christ. nós somos revestidos de Cristo. In Galatians, Em it says Gálatas é dito isso. this, we put on Christ in baptism. Nós nos revestimos de Cristo no batismo. And then E aí the então, father says, o pai diz, bring the most beautiful ring. tragam o anel mais bonito. And this is the Holy Spirit. E esse é o Espírito Santo. We become one. Nós nos tornamos um. We become married to God. Nós nos casamos com Cristo. We are not sinners anymore. Nós não somos mais We pecadores. left the sins. Nós deixamos o pecado. We are in the house of the Father. Nós estamos na casa do Pai agora. And we are holy E nós somos as santos. God is holy. Como Deus é santo. By His Holy Spirit. Pelo seu Espírito Santo. By His Holy Spirit. Pelo Espírito Santo. Sin will have no longer dominion over you. O pecado não tem mais domínio sobre você.
if you repent, se você se arrepende, like the prodigal son, como filho pródigo, and the Father is waiting for you, o Pai está esperando por and você. He's running towards you when you repent, Ele vai correndo para você quando você se arrepender. and He covers you with kisses, Ele vai te cobrir com beijos. and He doesn't let you to finish your phrase, Ele nem vai deixar você terminar a sua frase. like the prodigal son. Como o filho pródigo, He repents, ele se arrependeu and he says, I'm not worthy. e ele disse, eu não sou digno. But because he left the world, Mas porque ele deixou o mundo, the Father forgave him. o Pai o perdoou. And he says, what is mine E ele disse, o que é meu is yours. é teu. And what is yours E o que é seu is mine. é meu. This is the most beautiful story in the world. Essa é a história mais bonita que existe. And Jesus is coming back. Jesus está voltando I'm logo. going to finish with this. E eu quero finalizar com isso. Jesus is coming back Jesus está voltando em breve for a holy, pure church. para uma igreja pura e santa. One church Uma igreja to bring him to the New Jerusalem, para nos levar para a Nova Jerusalém, where there is no more sin. onde não existe mais pecado. You want to enter the promised land. Você vai querer entrar na terra prometida. Do not be like Israel, Não seja como Israel, that was saved from Egypt. que foi salvo do Egito. They went through the waters. Eles atravessaram as águas God washed away Egypt, e foi lavado, o Egito foi levado embora nas águas. but in the desert, Mas lá no deserto, they disobeyed God. eles desobedeceram a Deus. Because they disobeyed God, E porque eles desobedeceram Ele, they died in the desert. eles morreram no deserto. Do not die in the desert, my friend. Não morra no deserto, meu amigo. Jesus says, those who persevere until the end Jesus diz, os que perseverarem até o fim will be saved. serão salvos. So like Joshua, Então, como Josué, God is looking for Joshua and Caleb Jesus está procurando Josué e in Calebes these end times nesse fim dos tempos, that will believe que creem and obey the word of God e obedecem a palavra de Deus until the end até o fim and enter the promised land. e entram na terra prometida. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.